Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Nós estamos nas oitavas da Páscoa, né? Então, domingo foi Páscoa, agora estamos nas oitavas da Páscoa, então é uma feliz Páscoa para todos, tá? Ainda, tá certo? Então, até domingo é feliz Páscoa. Lembrando que nesse domingo é domingo da Divina Misericórdia, tá? Então, procure saber maiores informações. Aqui nesse canal está sendo disponibilizada a novena da Divina Misericórdia, que sempre se inicia na Sexta-feira Santa, tá? Já vou disponibilizar os outros dias, que é o sexto, acho que o sétimo, oitavo, nono dia, né? E está na pasta aqui pública chamada Novenas 2022, tá? Então, vamos iniciar. A gente retoma as orações do mês de abril, né? Que é dedicada ao Santíssimo Sacramento, Senhor Jesus sacramentado e ao Espírito Santo. Então, nós iniciamos fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, outro detalhe é que nesse dia 19, apesar de ser oitavas da Páscoa, né? Então a prevalência é a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje é dia de Santo Expedito, né? Então, santo das causas urgentes, tem gente que é bem devoto, certo? Tá bom? E lembrando que dia 23, que ainda é oitavas da Páscoa, vai ser dia de São Jorge, tá? Tem muita gente que é devoto de São Jorge. Muito bem. Vamos lá. Oração para a comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento, amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem, doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oração ao Espírito Santo, chamado Aqui Estamos. Aqui estamos, Divino Espírito Santo, aqui estamos detidos pela crueldade do pecado, mas especialmente unidos em vosso nome. Vinde a nós, ficai conosco e dignai-vos entrar em nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer e por onde caminhar. Mostrai-nos o que devemos executar, a fim de podermos, com o vosso auxílio, agradar-vos em tudo. Só vós inspirais e levais a realizar nosso propósito, só vós que possuís com Deus Pai e seu Filho um nome glorioso. Não permitais que sejamos perturbadores da justiça, vós que amais a equidade em tudo. Que a ignorância não nos arraste para o mal, não nos corrompa a acepção de pessoas e de cargos, mas associai-nos a vós eficazmente pelo dom de vossa graça, para que sejamos um em vós e por nada nos desviemos da verdade. Unidos em vosso nome, conservemos em tudo a justiça com bondade, e assim nossas resoluções em nada se apartem de vós e consigamos no futuro o prêmio eterno por todo o bem que fizermos. Amém. Muito bem. Nessa oitava da Páscoa da terça-feira, a primeira leitura é Atos dos Apóstolos 2, versículos 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós será batizado em nome de Cristo Jesus para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-nos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 32, com o refrão: Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.
Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Evangelho de hoje, João 20, versículos de 11 a 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás, viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste domingo da Páscoa. João 20, versículos de 1 a 9, em que as mulheres encontram o sepulcro vazio. E o evangelho de hoje é Maria Madalena, que, além de estar com essas mulheres, né, que iriam preparar o corpo do Senhor. Então é interessante observarmos algumas situações aqui. Primeiro ponto. Jesus morre às vésperas da Páscoa judaica e às vésperas de um sábado. No sábado, os judeus não fazem nada, nem apertar botão de elevador, até hoje, tá? Só para você ter uma ideia, não faz nada. Eles têm que deixar tudo pronto, fogo pronto, comida pronta, na véspera do sábado. E aí coincidiu de ser a Páscoa. Domingo seria a Páscoa dos judeus, que é a comemoração maior dos judeus, né? Que é a fuga do Egito, a libertação do cativeiro do faraó e etc. Então, como eu estava falando, o sábado santo, Jesus morre numa sexta-feira santa, Jesus está em missão no sábado de aleluia, as mulheres não podiam fazer nada, Nicodemos comprou litros e litros de aloés para perfumar o corpo do Senhor, né? E só que o corpo estava envolto em faixas e teve que ficar daquele jeito. E o que acontece? As mulheres preocupadas, já nas primeiras horas do domingo, não se importando com a Páscoa dos judeus, elas foram lá tentar fazer o quê? No pensamento humano delas. Limpar o corpo do Senhor e com perfumes, enfaixar em linhos limpos. Então estava levando tudo, estava levando perfume, estava levando água de repente para limpar o corpo, mais linho. E ela se perguntam, em uma parte de um evangelho, vai dizer assim: e agora, quem que vai rolar pedra? Nós estamos aqui, olha só, quem que primeiro honra Cristo morto? O mestre. As mulheres. Os discípulos estavam todos com medo, confuso. E, né, até de repente eu não sei quem que prepara o corpo, de repente quem prepara o corpo são as mulheres mesmo, né? E elas se prontificaram e foram. Chegaram lá, 2 anjos, a pedra tá rolada, os linhos estão tudo dobradinho, cada um em seu cantinho, e 2 anjos lá. Ou um anjo, né? Ele não está aqui. E aí vamos para o evangelho de hoje. As mulheres se desesperam, algumas avisam os discípulos, os apóstolos. Quem que corre? João, evangelista, e Pedro, São Pedro, que chegam a entrar. Então o mais novo e o mais velho, né? Fiéis, né? Outros falam: não, essas mulheres estão doidas. Aí o que pensa a cabeça mundana, cabeça material da mente visão tangível? Roubaram o corpo do mestre. Maria Madalena fica em estado de choque. Eu acredito que seja isso que aconteceu com ela. Ela entra em estado de choque, não para de chorar. E ainda vê Jesus, mas não reconhece porque ele está no corpo glorioso. Né? Então ela não reconhece no momento de dor, fala: Senhor, onde colocou, olha só, né? Onde é que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor morto? Ai, Maria, sou eu. Jesus, né?
Então, esse momento da Páscoa, da ressurreição, é um momento ainda muito confuso. Veja bem, um momento confuso para a cabeça de quem ficou na Terra. Primeiro, porque por mais, olha só, é aquela coisa, às vezes a gente tá lá na igreja, vou colocar um exemplo mais tangível para vocês. Você tá lá, você vivencia a igreja, você é da comunidade, já tem um tempão, desde o tempo teus avós, aí teus pais te levaram, aí você agora tá lá, você é pai, você é mãe, você leva teus filhos, você de repente já é vovô, vovó, tá lá, mas acontece uma contrariedade grande da vida. Quando eu falo contrariedade grande, são várias coisas. Morte repentina de um familiar muito querido, você perde o posto dentro da igreja católica ali, da comunidade, você era uma liderança e de repente entrou uma outra liderança e você foi deixado de lado, foi rechaçado, humilhado, você perdeu o emprego de uma forma muito humilhante, coronavírus, perdeu um monte de gente no coronavírus, você ficou sozinho, sozinha, ficou órfão, ficou sem filho, sem filha. Aconteceu uma coisa qualquer, perdeu dinheiro lá fazendo pirâmide financeira porque você achou que foi enganado, né? Fez dívida, sei lá, alguma coisa, uma grande contrariedade da vida, geralmente grandes rupturas. Perda de dinheiro muito, assim, um montante de dinheiro, ficou na rua, sei lá, aconteceu alguma coisa. Aí você chega e se revolta com Jesus, eu vou ser bem franco e falar, essa fase eu já passei. Às vezes me dá revolta. Hoje em dia, o que está acontecendo comigo? Eu estou revoltado com uma outra situação, mas o que aconteceu? Deus é tão bom. Vai parecer uma coisa paradoxal que eu vou falar agora. Uma coisa contraditória. Jesus é tão bom comigo que ele foi me curando no processo. E no meu caso tem que ser um pouco devagar, porque senão é como diz Clarice Lispector, você não pode ir tirando muitas vigas, mesmo sendo um grande defeito, porque vai que é a viga que constitui todo o seu, entendeu? Tudo você ou tudo eu. Então, às vezes, vai tentar curar, desmonta tudo e não reergue mais, né? Tem um pensamento da Clarice Lispector, que eu acho uma escritora, se não me engano, ucraniana, que veio para o Brasil, ela é difícil de entender. Né? Eu não me sinto muito bem porque me incomoda, porque ela lida com o lado feminino mais interno, assim. É um negócio que mexe muito, sabe? Mas ela fala isso, né? Clarice Lispector diz, cuidado na hora de você rever seus defeitos, de você tentar se curar, tentar melhorar, porque às vezes você tira uma viga e essa viga pode ser um grande defeito seu que sustenta toda a coisa toda, né? Então, o que aconteceu? Há muito tempo atrás eu já me revoltei com Deus. Briguei mesmo com ele, fiquei muito doente, eu achei que eu ia morrer. E Deus teve compaixão de mim, voltei para a igreja e nesse processo fui sendo curada. Alguns meses ainda, não é anos não, alguns meses atrás eu padeci de uma tristeza muito grande. Depressão mesmo, dava depressão, vontade de morrer, queria morrer. Não que eu fosse fazer o ato, mas a vontade existia. Ai, não aguento mais, pra que eu tô vivendo essa vida? Isso passou, graças a Deus. Agora surgiram outras demandas. Aí me revoltei porque aí eu vi a realidade real da coisa. O que estava me motivando a querer morrer? E eu tô numa fase, tipo, tô quase largando mão mesmo. Desanimei total. Aí não é uma depressão como era antes, é outro tipo de depressão, depressão de ver a realidade, né? É algo interno? Falta de aceitação? Mas é que aí tem os fatores externos que não tem como mudar o fator externo, né? Me revolta, mas aí eu chego para Jesus e falo, eu já briguei com o senhor aquela vez, não vou brigar de novo. Entende? Então, chega uma fase na nossa vida, desculpa estar falando assim, não que eu seja melhor que ninguém, mas não sei o que passa na sua cabecinha, na sua vida, mas eu digo assim, tem hora que dá vontade de chutar o balde mesmo e falar, chega! Cansei! Né? Cansei, eu vou ser ruim. Pior que eu pensei esses dias, eu vou começar a ser ruim, porque é só sendo ruim que a gente é respeitado, né? Quando eu falo ser ruim, é impor limites duríssimos para as outras pessoas. É duro, mas senão, como diz, no meu caso, o emocional já está estourado.
mais estourado não dá. Aí eu vou virar assassina, né? Vou começar a matar todo mundo, de verdade. Porque já, como diz, a tampinha da cabeça explodiu e não é que eu tô louca, eu tô sem paciência. Porque a pessoa é muito abusada, sabe? É tipo, eu que tenho que amadurecer, eu que tenho que... Aí é como diz, né? Tudo eu, e os outros lá todo encostado. Em algum fator da vida. Aí revolta, né? Então, assim, é preciso tomar atitudes, ações? É preciso. Mas eu tô começando a ver assim, não vou me afetar por conta disso. Larga a mão. O termo aqui em Curitiba é larga a mão. Larga a mão deixa pra lá. Dá as costas mesmo, né? Para algumas situações, coisas, pedidos, dá as costas. Faz o que dá, pronto, acabou, né? Cada um tem que cuidar da sua vida, senão a gente para no tempo, aí acontece uma outra contrariedade e tá lá abandonado que nem um cachorro caído da mudança, né? Mais ou menos assim que tá a minha vida. Então, na parte interna, né? Teoricamente tá tudo bem. Aparentemente, quem vê de fora, eu não posso nem reclamar. Eu também realmente não posso mesmo reclamar, tem que agradecer a Deus. E cada um tem sua cruz, né? Então aqui, o que eu tô querendo dizer? A gente frequenta a igreja, a gente participa. Eu até nem frequento muito, não me envolvo muito porque eu não tenho emocional para aguentar ninguém. De verdade. Porque eu sei que tá todo mundo meio estourado na vida. Ali só é fachada, né? Tamo tudo bonitinho, mas no fundo tamo tudo perfurado de dor, doença, problema, traições e ressentimentos. Mas assim, às vezes falo para vocês estão passando por uma contrariedade, vocês estão querendo abandonar tudo e todos, mas ainda assim Jesus chama, não é? Então, é aquela coisa, a gente ficou sentado no banco, aí eu me coloco junto com vocês, a gente ficou sentado no banco, ouviu todas as homilias, ouvimos todas as pregações da Canção Nova, Dom Henrique Soares, todos os grandes pregadores, Frei Gilson do Monte, todo mundo, só que chega no vamos ver da vida, o que acontece? A gente não aguenta, porque nós não estávamos preparados para aquela realidade. A gente só ouviu a teoria, mas vai fazer a realidade. Vai encarar a realidade e ter que fazer ainda, limpar a sujeirada que aquela realidade nos destroçou. Liberou terra, liberou lama, liberou um monte de coisa ruim. Entende? E a mesma coisa aqui. É um pouco parecido. Jesus esteve 3 anos com eles, nesses 3 anos veio um monte de gente, veio Maria Madalena possuída por 7 demônios, veio a louca, né? A surtada, a pombagira na potência 1000, pensa. Devia ter feito um monte de assim, coisa ruim, bateu o tambor, fez umas magia branca, magia negra, magia cinza, e aí pegou um monte de almarado, sei lá o que andou fazendo na vida. Deve ter feito, porque para ficar com 7 demônios, quase uma legião de capeta no corpo, e aí Jesus expulsa, isso que ela era rica, né? Expulsa, ela, ai, Senhor Jesus, eu amo. Claro que vai amar o Senhor Jesus, libertador, né? E ela fazendo adoração, e vai caindo e não caindo, e ela tá lá se desesperando no meio com as mulheres, junto com Nossa Senhora, Mãe de Deus. Olha como a Mãe de Deus é tão gentil, né? Não expulsou a Maria Madalena de perto dela. E assim foi. Só que aí o que acontece? Jesus é retirado do plano físico, mandaram matar ele de uma forma horrível, injusta, daquela forma, ainda fizeram de propósito, colocar 2 bandidos do lado dele, para dizer que ele é tão bandido quanto os outros bandidos que morreu, segundo as visões particulares, né? Aí não tá na Bíblia, mas nas visões particulares da Beata Ana Catarina Emmerich, foi de propósito ter colocado aqueles 2 bandidos lá, ele ficou no meio e os outros 2 ali, né? Crucificados. E aí os discípulos o quê? Estavam achando que estavam vendo o super-homem, né? Só que Jesus já estava preparando o espírito deles. Se fosse gente, o Filho do Homem, só colocava na terceira pessoa, o Filho do Homem vai sofrer, vai morrer, vai, enfim, etc, etc. Ouviu, mas não ouviu, né? Ouviu, mas não assimilou. Não vai acontecer isso, jamais. Ele fez quantos milagres? Curou o cego, curou o paralítico, ressuscitou o filho da viúva, a viúva de Naim. Ressuscitou Lázaro, gente, que era pessoa próxima de Jesus, próxima deles. Como que o Senhor Jesus vai se deixar ser morto desse jeito? E aí eles viram tudo que foi o julgamento, né, a paixão, morte do Senhor Jesus, ficar tudo com o rabinho entre as pernas.
porque a realidade foi... Mas realmente, né, se for parar para pensar, foi um ato de terror que aconteceu ali, e não há ser humano com estrutura emocional, seja em que época que seja, para aguentar o que viu e sentiu de um ente querido, tão querido quanto Jesus. Então, esse momento das oitavas da Páscoa, nós vamos ter essas leituras. Ao mesmo tempo que temos a alegria de ver Jesus ressuscitado, no fundo, nós deveríamos estar meditando justamente a dor do luto, da perda, daquilo que eles não estavam entendendo, que Jesus, por mais que tenha, rolou a pedra e tal, existiam os sinais, as evidências que o corpo não foi roubado. Jesus ressuscitou, saiu andando mesmo. Por quê? Realmente, né, eu vi uma homilia da segunda-feira. Tô gravando atrasado, tá? Tô gravando na terça mesmo. O que foi falado? Não tem como roubar o corpo de Jesus, porque os panos em que ele estava enfaixados foram colocados de lado. E dizem que, inclusive, o que estava, o sudário, que estava na cabeça, foi colocado dobradinho na cabeceira, de onde ele estava deitado, significando que ele ia voltar, né? E fora, aí eu vou contar uma questão científica, o Santo Sudário. Bom, vocês sabem que o Santo Sudário deu muita polêmica por muito tempo. Hoje em dia, o Vaticano proibiu de retirarem pedaços do Santo Sudário para estudo, apesar que hoje em dia talvez seja possível fazer um estudo sem uma interação grande de retirada de material do Santo Sudário. Mas eu lembro que na década de 70, 80 foi tirado um pedaço grande para fazer datação do carbono. Para que ano que foi, né? Então, muito se especulou se de repente não era uma pintura do tempo da Idade Moderna, do tempo da Idade Média, e parece que recentemente chamaram um cientista, já nos anos 2000 por aí, chamaram um cientista judeu. Assim, perguntaram, você acredita na religião católica? Não sou cristão, sou judeu. Acho que era judeu, não era judeu ateu, não sei. Eu sei que ele fez o estudo. E aí comentou com a esposa de tradição judaica, tudo. E aí no meio de uma viagem, assim, de carro, essa esposa do cientista, porque o cientista também estava intrigado, né, com o Santo Sudário. Aí ela falou, querido, estava eu aqui pensando, alguns judeus colocam em panos, enrolam em faixas mesmo os falecidos. Mas eu tô aqui pensando, por que guardar um sudário que envolvia o corpo da pessoa por tanto tempo? Porque a moça era de tradição judaica, né? Então, essa dúvida atribulou o coração do cientista. Eu não lembro o que o cientista chegou à conclusão. A única coisa que eu sei é que ainda continua um mistério, que ele provavelmente é daquele tempo. Ele não é, como foi falado nos anos 80, que talvez fosse uma pintura da Idade Moderna, que virou só como objeto de devoção. Provavelmente é o sudário de Jesus mesmo, né? Então, até hoje, tudo isso que nós fazemos atualização no período quaresmal, a Páscoa, as oitavas da Páscoa e depois lá em Pentecostes, tudo isso para nós ainda é um mistério. Não adianta dizer que eu acredito em Jesus, que eu estou aqui, fui na procissão de Cristo morto, porque agora eu fui na madrugada lá honrar, fazendo a celebração da Páscoa de Jesus ressuscitado, vivo entre nós, lá no céu. Não adianta, gente. Porque na hora do piripaque na sua e na minha vida, a gente vai se revoltar, vai querer chutar tudo, chutar todos, querer enfiar a faca na cara dos olhos dos outros e dizer, eu não acredito em Jesus. Por quê? Porque Jesus não atendeu minhas expectativas, não me protegeu, não protegeu meu filho que morreu a balaço, acabou com a minha família, a tua vida virou a vida de Jó e você tá aí xingando, como eu também já xinguei, e não xinguei pouco, hein? Até não me lembro se eu confessei isso, porque era tanta coisa que eu fiz. Mas eu tive uma fase muito ruim, mas eu estava afastado da igreja, né? Não que seja justificativa, mas eu pintei o caneco. E aí, volta aqui pro evangelho. Aí, o que acontece? Quem chora
o desaparecimento do corpo. Cadê Jesus? Não é só os discípulos, mas eu acho interessante que são as mulheres, né? Porque assim, conversa de mulher ninguém dá bola. Até hoje é assim. Mulher nunca é valorizada. Não adianta você fazer lei da Maria da Penha, exigir igualdade, equidade, salários iguais, tal, porque não é assim. Inclusive, hoje, terça-feira de manhã, eu tive assim, uma decepção real. Eu não vou dizer qual que é o programa, mas homem, né? Apresentador, tratou a auxiliar dele de um jeito que eu vi que não adianta você passar a informação de que a mulher merece respeito, ela merece um lugar na sociedade, que isso e aquilo. Se a mulher é negra, ela é destratada de forma inconsciente pelo brasileiro. Isso eu vi hoje, em rede nacional, ao vivo. Aí eu fiquei pensando, e eu aqui dando ibope pro cara, né? Por que eu tô falando isso? Porque o programa é sempre com auxiliar homem. Hoje veio a senhora lá e ele falou de um jeito, destratou a pessoa. Eu fiquei olhando. Mulher, é negra, é isso, né? Quando que isso vai acabar, meu Deus, aqui no Brasil? Inclusive eu vi uma coisa no Instagram também muito feio, né? As pessoas têm a capacidade de ser racista por escrito ainda. Humilha a profissional porque é negra, porque é mulher, porque é negra. Ainda mandam mensagem passando um tom racista. Aí a pessoa tem que pôr na justiça mesmo, gente. Ainda dá provas ainda do racismo, né? É triste. Então, se nós vivemos hoje, século XXI, essa situação, você imagina como é que não era mulher lá naquela época. Mulher no Oriente não vale nada, até hoje. Eu fico pasma de ver mulheres. Eu quero ir lá em algumas regiões do Oriente Médio. Vai sozinha, isso, vai sozinha, depois vira escrava sexual, é maltratada lá. Mulheres, aprendam, tá? Eu nunca viajei, não pretendo viajar para esses lugares, eu não pretendo nem ir para o Japão, que eu tenho descendência lá. Por quê? Porque mulher lá não vale nada. Não adianta você ficar lá sonhando com o K-pop, com os dorama lá dos coreanos. Coreano é diferente de japonês, tá? Mas só porque o brasileiro tá comprando umas fantasias, umas romantizações do peru. Cara, mulher não vale nada. Tá vendo aquela bonequinha coreana, aquela bonequinha japonesa? Aquela moça que parece uma boneca, né? De porcelana, toda lindinha, cabelinho liso. Ela não vale nada lá. Culturalmente, a mulher no Oriente Médio, no Extremo Oriente, não vale nada. E quando eu falo não vale nada, é ser de quinta categoria. Tem que ser destratada, xingada, manda correr, manda fazer os trabalhos mais pesados. O Japão tradicional, hoje eu não sei, tá? Por causa da cultura norte-americana. Mas até 50 anos atrás, a mulher tinha que andar 2 passos atrás do marido. Você tá entendendo o que eu tô falando? O cara tá na frente, tem que ficar 2 passos para trás. Inclusive o presidente, o fundador da Honda, sabe Honda? Motor lá do Ayrton Senna, sabe Honda? Aquele senhor, quando eu estava meio no fim da vida, ele ficava... no Oriente é mais comum, né? Vai carregar a pessoa, carrega nas costas, né? Aqui o termo em casa é fazer papá. Fazer papá não é comer. Fazer papá é fazer aquele cavalinho, sabe? Colocar a pessoa atrás de você, assim, nas suas costas. Ele pedia para a esposa dele carregar ele nas costas. Então, ela tinha que carregar ele nas costas e ele mandava, vai aqui, e vai para cá, e vai para lá, e não sei o quê. Quem mais? Isso no Japão, tá? Tinha um poeta, acho que era o Mishima. Eu sei que era um poeta japonês, que um poeta daqui de Curitiba, o Paulo Leminski, gostava muito. Porque o Paulo Leminski era haikaísta, ele fazia poesia haikai. Então esse Mishima era o mestre da poesia haikai. Sabe o que ele falou na hora de casar? Porque lá na época era casamento arranjado. Ele falou que queria uma mulher que não fosse intelectualizada, fosse até analfabeta, preferencialmente, que soubesse cuidar da casa, porque ele não suportaria uma mulher tão inteligente quanto ele. Tá?
Então, se você tem romantizações assim de você ir para algum lugar, tirando Dubai, Dubai está bem ocidentalizado, né? Muitos brasileiros vão para Dubai. Você pode ir para Dubai. Agora, para outras regiões da África muçulmana, regiões do Oriente Médio e regiões do interior da China, da Coreia, cara, não vá. Egito, né? Cuidado, no Egito os caras, se você levar tua mulher, tua esposa, tua noiva, namorada, até o Faustão falou, você não leve porque lá vai ser, só falta ser estuprada. Porque mulher ocidental é considerado o quê? Uma mulher de quinta categoria, né? Porque é toda que nem a Anitta, assim. Ainda mais brasileira. Acha que é tudo exposto, né? Eu tô falando de verdade, gente. Não tô falando de brincadeira, não. Apesar de eu nunca ter viajado, não ter experiência exterior, assim, eu tenho colegas que viajaram bastante. Eu pesco muitas informações, às vezes vendo, tipo, que nem o programa do Faustão. Essa do Faustão, ele alertou um conhecido dele, artista lá, falou, não leva tua namorada não no Egito, que o pessoal vai começar a se esfregar na tua mulher e depois como é que fica? É, o troço é assim. E se você, dependendo da região, você não colocar um véu na cabeça, eles vão te tratar como prostituta. Tá? Quer viajar? Vai para a Europa. Quer viajar? Né? Até cuidado, não vá na América Latina. Né? Vai para os Estados Unidos, para o Canadá, vai para a Inglaterra. Mas não vai para esses lugares muito esquisitos, não, só porque, que nem teve uma jornalista aqui de Curitiba, falou, meu sonho é ir para o Marrocos. Eu pensei, coitada. Eu não sei muitos detalhes de Marrocos, mas eu jamais iria lá. Jamais. E se for, vá bem acompanhado. Gruda na pessoa e vai. Porque senão você corre riscos lá. Porque mulher também acha que é Mulher Maravilha, né? Acha que pode ir sozinha, que eu posso tudo tal, e depois some na vida, vira escrava sexual de algum lugar. Ah, eu sou meio assim mesmo, né? Porque eu conheço o meu lugar. Quantas vezes que eu já não vi machismo na fila do supermercado, sabe? Olha, é muita coisa. A gente vê por tudo. O cara que distrata a moça do caixa. Daí quando chega na minha vez, isso aconteceu de verdade. Aí eu vi um cara no caixa lá, caixa rápido, aí eu vi que a senhorinha me chamou. E graças a Deus no mercado que eu vou, existem funcionários de tipo 10 anos, assim. Então é uma senhora que eu conheço sempre. Tô sempre lá. Aí a moça falou, pô, você não viu o cara que me distratou, não sei o quê? O que que eu falei pra ela? É uma senhora, hein, mais velha que eu. Eu falei, cuidado. Não discuta com esse tipo de homem. Ele ainda vai falar, vai reclamar, ainda vai tirar você do teu emprego. Não fale nada, deixa assim, que o cara... Quando a pessoa é ruim, ela é ruim, é ruim, é ruim. Não bata de frente. Jesus já falou, a pessoa pediu para você caminhar 10 milhas, caminha 20. Bateu em você da outra face. Agora que eu tô entendendo. Por quê? Porque a pessoa não é normal mesmo. A pessoa já é dura de coração. Ela não tem a mesma moral que a gente, não tem um caráter que a gente pensa que deve ter. A pessoa vai te destratar, independente se você tem direitos ou não de merecer respeito. Então, para esse tipo de gente, e ainda mais hoje em dia, pelo povo armado com faca, com arma de fogo, deixa passar. Engole o ressentimento, engole a descortesia, deixa passar. Vida que segue, vamos para outra pessoa, porque existem boas pessoas. Eu tive que falar isso para a mulher. Eu falei assim, não bata de frente com um homem assim. Esse tipo de homem não gosta de mulher. E se ele puder pisar, ele vai pisar e destruir tua vida. Porque eu já topei com gente assim. E não é um não, hein? Ixi, se fosse só um, que já é um problema. Um monte. Né? Então, para fechar esse pitaco de hoje, que tá esquisito, né? Primeira coisa, isso que eu tô falando é para mulheres, meninas. Não achem que vocês vão ser respeitados, porque vocês não vão ser. Por mais que exista informação, os homens, se puder, alguns homens, se é inconsciente, sei lá, deliberado, não sei, aí eu já não quero saber, cuidado, vocês se cuidem, porque nós, por mais que tenhamos direito, que a gente tem estudo, que a gente pode galgar até um CEO de uma empresa multinacional, não se iludam. Tem homem que vai destruir tua vida. E não é no coração, não. Pode até ser, tá? Mas cuidem bastante. E vocês, homens, não fiquem falando que eu jamais faço. Não, vocês inconscientemente fazem, não adianta. E aqui é a prova mesmo de que as mulheres tanto faz a opinião, entendeu? Ainda mais, olha que coisa interessante. Jesus é tão bom
que a primeira pessoa que as pessoas que encontram ele ressuscitado são as mulheres. São as mulheres. E elas que vão dizer, Senhor Jesus não está no túmulo. Quem que vai acreditar em mulher? E ainda, quem fica no túmulo? Maria Madalena chorando. O amor, né? O amor ao mestre. Cadê meu Senhor? E Jesus vai lá e dá o testemunho de estar ressuscitado para uma louca. Desculpa falar. Desculpa aí, Maria Madalena. Perdão, mas você não é. Mas a Maria Madalena não era benquista. Ela era tida como doidona. Imagina, 7 demônios nela. O que ela não fazia? Qual é o saci pererê que ela não sabia fazer? Não tinha uma boa reputação. Né? E ela vê o Senhor Jesus ressuscitado. Então ainda Jesus vai atrás, ele está disponível para os mais doentes, mas que têm abertura no coração. Então, que essa leitura de hoje, da terça-feira, seja uma outra forma de vermos os evangelhos a respeito da ressurreição do Senhor. Jesus, ele vem ressuscitado ainda para curar, ainda para libertar. Hoje, no Sorrindo para a Vida da Canção Nova, Jesus está restaurando a sua vida, ele é um Deus vivo. Para quem? Ele veio para nós, que já temos a fé consolidada, que teoricamente temos uma vidinha tranquila? Não, ele ainda vem para os mais atribulados, para os que estão assim, mentalmente fatigados, emocionalmente destroçados, todos financeiramente um caos. Jesus vem para essas pessoas ainda, e vivo, ressuscitado. Jesus foi lá visitar José de Arimateia. Jesus foi lá ver os discípulos tudo com medo, atribulado. Ele vai vir depois, né? Porque ele vai chamar a equipe de volta, né? Ô, povo de Deus, eu vou ter que evangelizar, agora vocês têm que ir no meu lugar. Mas eu vou mandar o Espírito Paráclito, né? Dá o sopro, ou faz a efusão acontecer no cenáculo. Entende? Mas no primeiro momento, ele veio para aquelas pessoas que tinham tanto amor, que foram de madrugada tentar limpar o corpo do Senhor, honrar o Senhor de uma forma decente, como pessoa. Porque elas não estavam vendo, sabiam que ele era filho de Deus, mas tipo, como pessoa, sabe? Não, o Senhor Jesus merece todo o nosso respeito. E ele apareceu para elas, ou pelo menos mostrou sinais para elas, depois se mostrou para Maria Madalena. Fica essa reflexão, né? Ele poderia ter aparecido lá para Anás e Caifás? Poderia. Mas ele mandou quem? Os mortos ressuscitados, né? No próprio dia da sexta-feira, não foi? Que os mortos saíram dos seus sepulcros. Parecia o Walking Dead, graças a Deus não era. Não era zumbi, era o povo ressurrecto junto com Jesus, né? Que a força de Deus foi tão grande, não foi? Pra apavorar mesmo, né? Então, independente se te chamam de doido, de doida, loucona, que você tem um testemunho de vida de sair, sei lá, uns 15 mil demônios da cabeça, sair uma depressão, ser curado, entendeu? Porque ainda existe essas pessoas. Não desista. Mas você precisa ainda, eu e você precisamos amar mais Jesus. Que isso seja uma abertura de dizer, Senhor Jesus, que bom que o Senhor está bem. Mas Ele quer nos deixar bem com Ele e conosco também, né? Mas o testemunho muitas vezes vem de quem? De uma Maria Madalena. Mulher, loucona, tadinha. Não estava mais doida, né? Mas ela era muito ansiosa. Ela era muito efusiva no seu amor para Jesus. Então não era muito bem vista, né? Pois é. Uma ótima terça-feira para vocês. Eu vou estar falando ainda sobre a questão da ressurreição, mas nós já não podemos esquecer, estamos aí naquele prazo de 50 dias rumo a Pentecostes. Quer dizer, já deixou de ser 50, né? 48 dias rumo a Pentecostes. Então, por favor, vamos pedir a efusão do Espírito Santo, já que Jesus nos deu como herança o Espírito Paráclito.
Só que a gente não pode usar o Espírito Paráclito ao nosso bel prazer, tá? Por quê? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É tão Deus quanto Jesus e o Pai. Tá me entendendo? Você tá entendendo? Porque eu vejo, desculpa falar, mas tem uns pregador católico que usa e abusa do Espírito Santo como se fosse capacho. Se for assim, então usa a Nossa Senhora como se fosse capacho para você ver o que acontece. Aliás, eu não consigo dissociar Nossa Senhora do Espírito Santo. Estão unidos, né? Estão unidos. Porque a esposa... Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, mas eu não consigo dissociar um do outro, de tão integrados que eles estão. Mas se você trata o Espírito Santo como capacho para capricho de cura e libertação na hora lá que você está pregando, meu querido, minha querida, desculpa, mas você está fazendo Nossa Senhora de capacho também. Então, cuidado, viu? Isso vai um aviso. Vai um aviso. Porque eu acho muito engraçado gente que fala do Espírito Santo. Eu nem tô falando dos protestantes, tô falando dos católicos mesmo. Que usa e abusa do poder do Espírito Santo, mas esquece de Nossa Senhora. Não só na pregação, mas dá pra perceber que a pessoa não reza nem uma Ave Maria na hora que acorda. Não tô dizendo que também tem que ser aqueles militantes marianos, né? Não é bem assim também, mas seja no mínimo respeitoso com Nossa Senhora. Que tem muito católico agindo como protestante na hora de fazer pregação, gente. Ah, tem bastante. Eu tô filtrando bastante o que eu ouço assim de pregações aí em vários locais. Não é só canção nova, tem outros aí. Porque o YouTube, Facebook, Instagram é muito democrático, né? A questão não é só rezar o terço. Você pode ser mariano rezando 3 Ave Marias, você carregando uma medalhinha de Nossa Senhora, não importa qual devoção. Porque no fundo, todo mariano, todo aquele que ama a Nossa Senhora, reconhece quando o outro é mariano de fato. A gente sabe quem são os queridinhos de Nossa Senhora. E lamento informar, tem gente que não é queridinho de Nossa Senhora nem aqui, nem no futuro. Cuidado, viu? Cuidado. Então, a gente, no caso, vamos pedir a efusão do Espírito Santo? Vamos. Mas não é como eu já vi gente que diz que o Espírito Santo dá aquele poder. É o poder para fazer a vontade de Deus, sabe? O povo esquece disso. Não é para o nosso bel prazer. Mas se o Espírito Santo tiver amor pela gente, é lógico que ele vai fazer habitação na casa da gente, vai nos proteger, nos dar fortalecimento e encorajar-nos a muitas coisas. Mas não é para usar ele como capacho dos caprichos de cura e libertação de uma ótima pregação. Só é um aviso aos navegantes, porque a linha é bem tênue do desejinho humano, né, para a vontade de Deus. O negócio é bem tênue, então tem que tomar muito cuidado. Porque senão eu falo aqui do Espírito Santo, o povo acha que eu vou ter o poder que nem aquele pregador lá que fala... Cuidado! Porque até ótimos pregadores andaram falando besteira no começo do ano, né? Tomara que tenha se arrependido mesmo. Rezem. A conversão é para mim e para você. Mas reze. Se você curte um pregador, reze por essa pessoa. Reze pelo padre da sua paróquia. Reze por algum padre que você gosta bastante, né? Reze mesmo, porque às vezes eles podem cair numa baita uma tentação de falar besteira. Quem não erra? Quem não cai faz escândalo, né? Um abraço a todos, até amanhã.